Qual impressora Epson escolher? Desde já vamos deixar uma coisa bem clara. A gente vai estar tratando aqui dos 4 modelos mais em conta da linha Epson. Então a gente não vai estar abordando impressoras intermediárias de um valor mais expressivo, mas sim daquelas impressoras que representam hoje o grande volume de venda de impressoras tanque de tinta, que são consideradas a linha de entrada da Epson. E por se tratar de mais de um equipamento, vem a dúvida qual escolher, qual o atributo de cada um, qual que é a diferença, qual o ponto forte, ponto fraco de cada uma delas. E é essa clareza que você precisa e esse vídeo está sendo feito para te trazer isso. Então vamos dar o nome aos modelos aqui. L121, L1250, L3210 e L3250. Quando você busca uma impressora que parte de R$700 mais ou menos, nos valores de hoje, da data que está sendo feito esse vídeo, até R$1.300, que é a L3250. Dentro dessa faixa de valor, nós vamos encontrar esses 4 modelos. E dentre esses 4 modelos está concentrada o maior volume de impressoras tanque de tinta do mercado hoje. E já que a experiência do brasileiro com impressora sempre foi muito comprometida pela escolha errada, pelo dimensionamento, por não escolher a impressora com as funções que vai atender e se encaixar exatamente na necessidade de cada um dos usuários, é que se faz tão importante hoje você conhecer a característica de cada modelo e ver se de fato ele vai te entregar o que você precisa. Nessas 4 impressoras que estão tão próximas em valor, você encontra uma diferença muito grande de funções, de atributos de cada uma, apesar de várias similaridades no quesito compatibilidade de peça e construção de mecanismo. Então bora lá, vamos começar pelo modelo mais vendido, e o modelo que é a minha preferência e que eu considero ele o melhor custo-benefício, eu vou deixar para revelar isso no final do vídeo. A L3250 ela é a impressora EcoTank mais vendida do mundo. Ela sucede a L3150, que ganhou esse título após uma década da chegada da primeira EcoTank, lá em 2012, lá na virada de 2011 para 2012. E a 3250 dessa família de impressoras é a mais completa. Ela, além da função impressão, ela tem também o módulo do scanner, onde você digitaliza, você tira cópias direto pelo painel. E talvez o atributo que deixa ela um pouquinho mais cara que as demais, principalmente do modelo mais próximo, que é a 3210, é a conectividade sem fio. Com a possibilidade de você, um passo a passo bem simples, apertando 2, 3 botões ali no painel mesmo, você conectar ela à tua rede interna e qualquer computador e qualquer dispositivo conectado a essa tua rede interna, comunica-se com ela e você tem como mandar uma impressão do teu smartphone, do teu notebook ou até mesmo do teu desktop, o computador que fica sempre no mesmo local, se você tem um escritório ou um estabelecimento comercial. Depois o segundo modelo é esse que eu já te adiantei um pouquinho. Ele é exatamente a mesma impressora, mesmo mecanismo, mesmo tamanho de reservatório, todas as mesmas características, a mesma multifunção, módulo de scanner, o mesmo sensor, mesma qualidade de impressão e de cópia também, porém não tem uma função, que é justamente a conectividade sem fio. E já eu vou te passar para quais aplicações cada um dos modelos é mais indicado. E aí dessa família que nós chamamos a família 3000 da Epson, ela tinha uma lacuna. Nós tínhamos uma multifuncional com a parte de conectividade sem fio e a mesma multifuncional sem a conectividade sem fio. Qual que era o modelo que faltava aí para preencher essa lacuna? Era um modelo sem a multifunção, mas com o atributo da conectividade sem fio, porque muita gente hoje não precisa digitalizar ou quando precisa digitalizar usa um app de smartphone, mas a conectividade sem fio hoje ela é imprescindível para escritórios, residências, pequenos comércios e muitos não conseguem mais viver sem ter todos os dispositivos sem fio. Afinal, ninguém merece ficar preso com o equipamento aí via cabo, se você precisa desse dinamismo, de mais gente mandando impressão. Então a 1250 é a mesma impressora da 3210, da 3250, todas elas usam o mesmo cabeçote de impressão, que é o componente reprodutor da imagem, ou seja, os 3 modelos reproduzem exatamente a mesma qualidade de impressão, mesma velocidade de impressão. Os motores são os mesmos, os componentes são todos os mesmos, tudo intercambiável. Com a diferença que a 1250 não vem com o módulo do scanner que nos outros 2 modelos, 3210 e 3250 vem. Então o que muda entre esses 3 modelos e que pode gerar grande dúvida é somente a questão da multifunção módulo scanner, que a 1250 vem sem, que a 3210 e a 3250 tem, e a questão da conectividade sem fio, que a 1250 e a 3250 tem, e que a 3210 não tem, beleza? E antes de eu falar para qual aplicação cada uma delas vai melhor,
Eu quero falar de uma impressorinha que desde a primeira EcoTank que chegou lá em meados de 2011, vem marcando presença, que é a série 100 da Epson. Começou com a L110, L120 e hoje o modelo vigente, que é a menor EcoTank do mercado, é a L121. Diferente dos 3 modelos que eu tratei até agora, ela é o modelo que ainda herda toda a construção, todo o mecanismo da primeira geração das EcoTanks. E aí você pode pensar, poxa, então ela é desatualizada, ela é um modelo mais fraco, um modelo inferior aos demais. Não, pelo contrário. Entre os técnicos hoje é muito comum a gente analisar e lembrar da primeira geração das EcoTank como as EcoTanks mais resistentes. A gente até brinca, são as patas de boi, porque elas aguentam muito. A Epson lançou a primeira geração das EcoTank com grande temor de errar na construção dela, e ela veio uma impressorinha que entrega uma vida útil muito maior às mais recentes. Então, para algumas aplicações, a L121 ela vai ser a melhor pedida. Ela tem um mecanismo mais simplificado, mais resistente e suscetibilidade a problemas que a nova geração tem, a L3250, L3210, L1250, a L121 não tem. Mas isso não quer dizer que a L121 também é melhor em todos os critérios, todos os aspectos. Por que não? Por se tratar de uma linha mais recente, atualizada, tem vários pontos de melhoria também na nova geração. O reservatório na frente, com aquele nível frontal, possibilita você colocar num móvel bem justinho e você não depender de uma visão lateral, que era um grande problema da primeira geração das EcoTanks. Você deixava no móvel mais estreito, acabava a tinta, entrava ar no sistema e gerava uma série de complicações aí no funcionamento do equipamento. Isso hoje não acontece, porque o visor de nível de tinta, o reservatório, ele fica à frente. Então no painel frontal você tem uma visão bem clara de como estão os níveis de tinta. Outra questão que eu sempre analiso, que as impressoras mais modernas têm, é a questão do limitador lateral de papel, que você está vendo aí no vídeo. O limitador de papel ele é importantíssimo. Na primeira geração das EcoTanks, ele era um limitador que vinha da esquerda para a direita. E muitas vezes o tracionador de papel não ficava centralizado na mídia. Isso era um problema, porque a mídia entrava um pouquinho torta ou desalinhada e impossibilitava você fazer impressões em papéis mais estreitos, com precisão. Coisa que na nova geração, L1250, 3210, 3250, com esse limitador, que ele vem das extremidades para o centro, limitando nas duas laterais do papel, da mídia, isso dá a possibilidade de você fazer impressões em mídias bem estreitas com altíssima precisão. Isso é um ponto muito positivo. Em relação à velocidade de impressão, eu não sou um cara que fico ligando muito para esses números que vem ali na caixa. 15 páginas por minuto, 20 páginas por minuto. Por quê? Isso está muito mais ligado ao que você está mandando impressão, ao que você está mandando imprimir. Isso muda muito para o trabalho resultante que você quer. Até porque existe uma relação no funcionamento das impressoras. Quanto mais velocidade, menor qualidade. Quanto mais qualidade você precisa numa impressão, menor é a velocidade. Então isso é muito variável e está muito ligado ao que você vai imprimir e ao que você precisa de resultado final de qualidade. E todas elas, desde a L121 até mesmo até a L3250, a velocidade de impressão delas todas é muito similar. Então não se atenha a esse detalhe. É diferente se a gente estivesse falando aqui, fazendo um comparativo entre um modelo de impressora, por exemplo, uma Workforce Série 5000, que é um modelo, um tratorzão que é para um volume maior de impressão. Aí sim nós estaríamos contando com essa relação. Mas aqui nessa família de impressoras de entrada da Epson, isso não vem ao caso. Qualidade de impressão, elas são todas elas muito similares. Até porque, olha uma curiosidade aí, você sabia que a cabeça de impressão da L3250, se você tirar da L3250 e instalar na L121, vai funcionar? E mesma coisa o inverso, pegar a cabeça de L121 e colocar na 1250, sim, todas elas utilizam o mesmo componente, o mesmo modelo de cabeça de impressão e é intercambiável entre todos os modelos. Diego, os motores são os mesmos, correias, outros componentes? Não, aí não, porque a L121 é um modelo da primeira geração, uma construção um pouco diferente. Mas agora deixa eu compartilhar com você para quais as aplicações que eu mais recomendo cada um dos modelos. 3250, modelo multifuncional com conectividade sem fio. Não é por nada que ela é a impressora mais vendida no mundo, porque ela é a impressora mais versátil. É a que atende uma residência, um usuário doméstico, é a que atende um escritório de nível médio, é o que atende um pequeno comércio, uma escola. E o fator conectividade sem fio dá essa possibilidade de vários notebooks, de vários computadores interligados à mesma rede, cada um enviar a sua impressão. Lembrando que ela é recomendada para essa aplicação,
onde os volumes de impressão, o tamanho de arquivo que vai ser enviado, comunicado com ela, não é tão pesado assim. E agora eu vou falar para você quanto a L3210. É um modelo para quem ainda faz digitalizações, precisa tirar uma que outra cópia, mas que tem a sua aplicação muito destinada a arquivos pesados. Para quais aplicações a conectividade sem fio não é recomendada? Para aquelas aplicações onde a comunicação precisa ser de arquivos muito pesados. Você atua com papelaria personalizada ou atua com impressão de fotografia. Por mais que esses modelinhos de impressora são de entrada, eles reproduzem uma imagem de fotografia incrível. Não subestima essa família de impressoras para impressões de alta resolução. Elas mandam muito bem. Então a 3210 é para aquelas aplicações onde você vai trabalhar com ela cabeada. Se é papelaria personalizada, uma gráfica rápida, você que está começando com gráfica rápida, encadernação, papelaria, a 3210, para você que precisa fazer algumas digitalizações e cópia, ela é o modelo mais indicado. E a 1250, Diego? Você não precisa de multifunção, você não tem ninguém ali tirando cópia. Isso é algo que está totalmente fora da tua dinâmica de trabalho, mas a conectividade sem fio é imprescindível. Esse é o modelo que faltava, recém-lançado, levando em conta a data de hoje que nós estamos gravando esse vídeo e que veio para completar essa família aí da nova geração. E a L121 é um modelinho de impressora mais compacto e para algumas aplicações que eu considero mais especiais, principalmente por uso alternativo de outras formulações de tinta. Como, por exemplo, se você der uma olhadinha no meu canal, você vai ver que tem um vídeo onde eu falo e designo a L121 como o modelo mais adequado para a atividade de sublimação, que é a customização de materiais através de transferência de imagem, estampagem por transferência térmica, com prensa térmica. Essa impressorinha tem uma construção fantástica, qualidade de impressão muito similar às demais, mas eu já vou falar de um detalhezinho para você de fato conseguir extrair qualidade máxima dessa impressora. E ela tem uma característica diferente das outras três que eu comentei, que é a grelha dos roletes. A grelha dos roletes é um componentezinho na impressora que é imprescindível porque ele faz pressão sobre o papel no último estágio de tracionamento, quando o papel vai ser expelido para fora da impressora, e que geralmente naquele estágio de tracionamento a mídia acabou de receber o jato de tinta e muitas vezes a tinta ainda está molhada, não está bem seca. E aí essa tinta molhada ela acaba sujando os roletezinhos e esses roletes eles mancham toda a extensão do papel. A L121, de todas as impressoras que nós tratamos até aqui, eu posso considerar que a Epson fez ela para o segmento especial de impressão, porque é a grelha dentre todos os modelos com menor número de roletes. E o melhor, original de fábrica, dimensionada pela própria Epson. Isso dá a ela uma característica de bom funcionamento para esse tipo de aplicação, para papéis de mídia especial, muito bom. Além de ele ter um tracionador, que é da geração mais antiga, e tem um histórico de conseguir tracionar mídias mais pesadas do que as novas impressoras. Agora eu quero falar sobre um aspecto muito importante, a questão da tinta entre todos esses modelos. Afinal, elas usam modelos de tinta diferentes. A L121 usa ainda as tintas 664, que é aquela primeira geração de tintas da Epson, e a nova geração usa 544. Mas, Diego, elas são tintas diferentes mesmo? Não. Se você conseguir uma boa promoção de tinta 544, você pode estar comprando ela e colocando que a formulação, o conteúdo da garrafa é o mesmo. Afinal, é a mesma cabeça de impressão. E esse código diferente entre os diferentes modelos da Epson está muito mais ligado ao formato da garrafa e à tecnologia do bocal do reservatório, que no caso a 544 já é da família EcoFit, aquelas garrafinhas que vêm com uma válvulazinha para você colocar ali e não ter nenhuma sujeira. E a L121 ainda é da primeira geração das EcoTank, tinha aquele tampão convencional com orifício, feito para você virar com um biquinho aplicador, e ali corre muito mais o risco de você ter alguma sujeira, algo do tipo. Então o que muda é somente o modelo do frasco, por isso que a mais antiga é 664 e a mais recente 644. Mas não leva isso em conta para todos os modelos da Epson. Por exemplo, na série 4000, L4260, série 6000, que o preto é o 504, calma lá, tá? As coloridas são todas a mesma tinta, inclusive a 504 é a mesma tinta da 544, mas o preto não. Toda impressora EcoTank da Epson que tem aquele reservatório mais larguinho, ele conta com tinta original pigmentada, não mistura com a 544 preta, tá? São tintas totalmente diferentes, se você misturar, vai dar reação química e você vai ter problemas de entupimento. E agora um detalhe muito importante a respeito da L121. Muitos aqui que já tiveram esse modelo, pode vir aqui nos comentários falar: pô, Diego, mas a L121 ela é totalmente limitada nas configurações de impressão. Você não tem como selecionar um tipo de papel diferente, um modo de impressão, qualidade diferente, que todas as outras têm.
Como é que você pode incluir a L121? Calma. Nós que estamos no campo de batalha com as impressoras, nós conhecemos a construção delas e também vários hackzinhos de como você extrair do modelo de impressora que é de entrada, que é limitado, que a fábrica, a própria Epson, tentou limitar ela por uma atividade bem restrita. Nós conseguimos fazer desse equipamento aí ele muito mais versátil e extrair dele uma qualidade de impressão que ele nem foi feito para entregar, que é através da emulação de drive. Então vou deixar aqui, dá uma olhadinha nos comentários, ou se não, dá uma olhadinha nos vídeos. No nosso canal tem um vídeo de como você extrair a melhor qualidade de impressão de uma L121, emulando um drive de outro modelo. Inclusive, não perde o vídeo onde eu ensino você com os modelos L1250, L3210, L3250, imprimir sem margem nesses modelos. Isso mesmo, uma função que não está disponível originalmente para esses modelos e que você emulando um outro drive de um modelo que tem esse atributo, a impressão sem margem, a gente consegue extrair essa função de impressão sem margem, sem borda, na L3210, L3250 e L1250. Mas isso é algo que a gente só consegue fazer nessas impressoras da série 4 dígitos. Na L121, essa função sem borda, sem margem, infelizmente a gente não consegue extrair isso dela. Então, se você precisa dessa função, a L121 tá anulada aí das tuas opções. Diego, e com a tua visão de técnico, tua experiência, o que você me fala desses equipamentos? Se você der uma boa olhada, assistir as minhas lives, você vai ver que dentre muitas melhorias que a nova geração, essa 4 dígitos, trouxe para o mercado, ela também já faz parte de uma nova fase da política de fabricação dos fabricantes, dos grandes fabricantes Epson, HP, Canon e Brother, que vem cada vez mais tornando esses equipamentos subnichados e dimensionados para aquela finalidade e proposta para a qual eles foram construídos e destinados. Aí, no caso, uma impressão com volume bem limitado, restrito, compatível com o preço, com a faixa de preço deles. E isso, na antiga geração, na L121, a política de fabricação era outra. Por isso que eu falei para você no início do vídeo que a L121 a gente considera ela uma família de mecanismos, que a gente chama e até brinca como sendo pata de boi, porque aguenta muito, tá? São máquinas que a gente viu rodar muito, sem dar manutenção, máquinas super estáveis. Já a nova geração, ela já veio com algumas fragilidades, negligência da fábrica em alguns pontos, que torna evidente, no passar do tempo, uma vida útil menor de alguns componentes, demandando mais manutenção e dando mais instabilidade. E para isso, nós técnicos tivemos que nos virar e muito para encontrar esses pontos e como tornar essas máquinas e como neutralizar esses pontos de fragilidade e deixar essas máquinas estáveis. Por isso que hoje, dentro dos nossos grupos de treinamentos, nós ministramos aulas de como você fazer um pacote de melhorias nessa série 4 dígitos. E se você estiver interessado, dá uma olhadinha aqui no link da descrição, onde você tem acesso à nossa plataforma de treinamento. Se você quer ir à frente e dominar manutenção de impressoras, tem uma plataforma aqui com vários treinamentos aguardando você lá. E para a gente fazer um fechamento aqui, todos esses modelos contam com a mesma construção no quesito necessidade de manutenção mais ou menos no mesmo tempo. Todas elas contam com uma caixa de manutenção munida de almofadas absorventes que fazem a absorção e retenção de todo o residual proveniente da bomba de limpeza do sistema da impressora. E essa bomba de limpeza é um atributo da Epson porque ela contorna muitas vezes falhas de impressão, ela é que mantém irrigados os injetores da cabeça de impressão e quando porventura você deixou uns dias parado, você tem como reverter qualquer entupimento ou instabilidade acionando o modo de limpeza da impressora. E todo esse residual proveniente dessa limpeza ele é enviado para uma caixinha de manutenção com almofadas absorventes e é mais ou menos no mesmo tempo que você vai ter que fazer a manutenção dessa caixa de manutenção aí, que acaba saturando com o passar do tempo e a impressora é programada quando ela estima que está próximo da saturação do transbordamento, ela bloqueia a impressora e dá um aviso na tela do teu computador que é necessário uma intervenção técnica e a troca das almofadas. Todas elas são compatíveis com uma infinidade de formulações de tinta, ela vem com formulação corante nas 4 cores, toda essa família de impressoras, mas pela característica da tecnologia de acionamento da cabeça Epson, você pode aplicar essa impressora a tintas pigmentadas, sublimáticas, e outras formulações que a gente tem aí no mercado destinadas para as mais variadas aplicações que cada dia surgem diferentes aí no mercado. No quesito tracionamento de papel, todas elas têm mais ou menos o mesmo potencial de tracionamento. 180 gramas tracionam tranquilinho. Quando está no início da vida útil do tracionador, das borrachinhas tracionadoras,
tracionam papéis fotográficos 260 gramas tranquilamente, todos os modelos. E assim como um pneu de carro, com o passar do tempo elas vão perdendo o poder de atrito e de aderência. E aí é necessário você fazer a troca das borrachas dos tracionadores para continuar mantendo o poder de tracionamento desse tracionadorzinho dessa série de impressoras. Então basicamente elas são muito similares no potencial de entrega de resultado, só que tem essas funçõezinhas que diferem uma das outras e que pode ser a grande dúvida tua na hora de comprar o equipamento. E eu espero com esse vídeo que você tenha tido essa clareza e que agora a tua assertividade na compra ela venha de forma rápida, que você encontre o lugar certo para você adquirir. E já que você pode inicializar com qualquer tipo de tinta, formulação aí de qualidade que seja destinada para essa família de impressoras da Epson, eu convido você a conhecer a nossa loja, onde lá nós temos toda a linha de tintas em kit, que é a nossa linha de formulação, onde você vai encontrar as melhores tintas paralelas para você estar usando, seja corante, pigmentada e a melhor sublimática do Brasil, que é a sublimática Nano Sub da Inkit. Eu espero ter te ajudado nesse vídeo. Não deixa de se inscrever no canal, dá o teu curtir, afinal esse é o combustível para a gente seguir produzindo esse tipo de conteúdo, no intuito de levar clareza para as pessoas e a melhor experiência possível com elas. Eu te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço, fica com Deus. Tchau, tchau.